nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que ele vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 15, neste sábado, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Há pouco tempo atrás, nós fizemos a meditação desse texto. Esse texto ele voltou de novo na liturgia. Quero pedir a você já que, se por acaso não é inscrito no canal, eu peço a você que você ajude esse canal. Um modo muito concreto de você ajudar esse canal nesse momento é você se inscrevendo, tá bom? Então se inscreva aí, também comente, deixa aí o seu like. Tudo isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Bom, irmãos, voltamos ao texto. Como eu estava dizendo, esse texto bíblico nós já meditamos ele há pouco tempo atrás. É a história. Jesus aqui está nos dizendo como nós devemos ser persistentes na oração. Agora aqui a gente precisa dizer algo muito importante. Veja, quando Jesus aqui está nos ensinando que Deus ele vai nos atender por causa da nossa importunação, porque é o que acontece com essa viúva. Diz o texto aqui que numa cidade havia um juiz iníquo, que não temia a Deus e a ninguém, e havia uma viúva que dia e noite ela clamava a esse juiz injusto. Ou seja, essa mulher, ela estava basicamente aborrecendo o juiz. Todos os dias ela vinha pedir a mesma coisa. Por fim, diz o texto aqui que o juiz, já cansado daquela mulher, disse: eu vou atender ela, porque pelo menos eu vou ficar livre dessa importunação. Aqui nós corremos a tentação de entender esse texto e achar que a nossa oração ela dobra a Deus. Isso seria um grande erro. Seria um erro teológico, seria um erro filosófico, porque não é a nossa oração que vai dobrar a vontade de Deus, ou que vai dobrar o coração de Deus. Ora, se não é a nossa oração que dobra a vontade de Deus, então, como entender esse texto que Jesus diz que nós temos que ser como esta mulher, persistente? A gente poderia usar aqui até uma outra palavra, né? Essa mulher que ela é impertinente. Ela está ali. Ora, quem nos ajuda muito a entender isso, sem dúvida alguma, é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, que Deus, ele determinou a nos dar coisas através da oração. Isso significa dizer que existe graças, existe coisas que Deus já determinou, e aqui não é a minha oração que está dobrando Deus, mas Deus já determinou que Ele quer nos dar coisas através da oração. Só que esse texto bíblico, ele vai um pouco mais além. Ele quer aprofundar algo a mais conosco. Veja, aqui tem um detalhe que nós não podemos deixar passar. E veja, irmãos,
Jesus ele não deixa passar nenhum detalhe. E nós também não podemos deixar passar nenhum detalhe. Diz aqui, na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faze-me justiça. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Esse dado aqui, que o Evangelho traz para nós, é muito curioso, mas ele é muito importante para a gente entender a mensagem central desse Evangelho naquilo que tange a questão da oração. Então significa dizer que tem graças. Ora, olhando para o raciocínio de Santo Tomás de Aquino, que é um doutor da igreja, o doutor angélico, nós podemos dizer com muita tranquilidade que existem graças que vão demorar a vir na nossa vida e elas só virão se nós insistirmos muito na oração. E veja, isso já foi determinado por Deus. Então Deus ele quer ver no exercício da oração nós perseverarmos para poder alcançar aquelas graças que Deus ele quer nos conceder. Por exemplo, talvez você esteja já há um tempo pedindo a conversão de um filho, de uma filha, do seu marido, de um sobrinho, e essa conversão não veio ainda. E aqui vem uma tentação de nós pararmos de rezar. Ora, se você já está rezando há tanto tempo e isso não aconteceu, pode ser que caímos na tentação de que isso não é vontade de Deus. Não, é aí que a gente se equivoca. É aí que a gente se engana. Porque é precisamente por rezar nessa situação por muito tempo que a graça ela chegará a cada um de nós. E no processo da oração, pode ser também que nesse processo de estar rezando por uma situação há muito tempo e continuar nessa situação, pode ser que Deus peça outras coisas ainda no meio do caminho, como por exemplo, rezar e jejuar pelaquela graça, né? Rezar e fazer uma mortificação pelaquela graça, oferecer as obras de misericórdia pelaquela graça, seja as espirituais e seja as corporais. Pode ser que no processo, então, Deus vá pedindo outras coisas. E olha a pedagogia de Deus. Sem querer aqui desmembrar a cabeça de Deus, nós não temos essa pretensão, porque Ele é Deus. Mas olha a pedagogia de Deus, que nesse processo nós vamos nos tornando pessoas melhores. Porque é inevitável que se a gente está rezando há muito tempo por uma graça e ela não veio, é evidente que isso vai causar em nós virtudes. Ora, a virtude da oração, da própria oração, a virtude da perseverança na oração, né? A virtude da paciência, porque nós vamos ter que ser pacientes para aguardar aquilo que Deus irá conceder. Nós teremos que ser humildes, porque só o humilde ele continua pedindo sem cessar, né? Não cobrando, não colocando Deus na parede, aguardando pacientemente e humildemente que Deus cumprirá a sua promessa. Olha, irmãos, quanta virtude nesse processo. E é por isso que Deus demora em algumas graças. É uma pedagogia. Ele demora porque está nos desígnios dele e aqui não cabe nós sabermos dessas coisas. Mas ele demora também porque nesse processo é uma grande pedagogia para cada um de nós. Somos nós que vamos crescendo. E quando a gente recebe aquela graça, a graça é dobrada, porque nós não temos só a graça alcançada daquilo que estamos pedindo, mas nós temos a graça de ter nos tornado um ser humano, uma pessoa também melhor, um cristão melhor, mais paciente, mais humilde, perseverante, mais confiante em Deus, né? Então, tudo aquilo que é vício vai caindo e as virtudes vão crescendo nesse processo. Então, aqui está a chave da coisa. Não é que nós estamos, então, insistindo, colocando Deus na parede, pedindo sinais, pedindo prova. Não, Deus não é manipulável. Não, Deus não é manipulável. Mas é exatamente o exercício desse processo que vai fazendo de nós também pessoas mais virtuosas.
Então Deus, ele trabalha, por vezes, Deus trabalha dessa maneira com cada um de nós. Então cabe a nós, olhando para esse evangelho, olhando para a história desse juiz iníquo, cabe a nós perseverar na oração sem desanimar. Se vier a tentação de você parar de rezar por aquilo, lembre-se dessa palavra do evangelho. Existem graças que vão ser mais demoradas e vão exigir mais de nós. Mas é por a gente não desanimar e continuar que a graça virá a cada um de nós. Agora, Jesus diz, e quando o Filho do Homem vier, acaso ele vai encontrar fé sobre a terra? Porque aqui tem um outro detalhe. Nesse processo também, uma vez que nós nos tornamos pessoas melhores, quando nós vamos colocando em prática as inspirações, a condução do Espírito Santo na nossa vida, é bem verdade também que a tentação, ou ao contrário disso, ela vem na nossa vida, para poder exatamente fazer sucumbir a nossa fé. E é aí que nós temos que ter cuidado. E é aí que a gente tem que guardar a casa do nosso coração para que a gente não perca a fé. Acaso, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé sobre a terra? Então, eu encerro essa meditação aqui com essa palavra, né? Diante dos problemas, diante das coisas que nós estamos vivendo. E aí, a nossa fé, ela está abaixando ou ela está aumentando e crescendo com as virtudes? Vamos lembrar que a virtude, a fé, além de ser um dom, né, um dom da graça de Deus, também é uma virtude teologal, né? As 3 virtudes teologais, as mais importantes, fé, esperança e caridade, né? Aí nós temos aí no meio aí a fé. E veja, irmãos, é impossível agradar a Deus sem fé. Vai nos ensinar a Sagrada Escritura. Então pensamos ao Senhor hoje a graça de não desanimar, de continuar, e mesmo que a graça esteja demorando, saiba, o tempo de Deus não é o nosso. Se Deus está demorando, é porque Ele está caprichando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.